Arte é uma coisa engraçada, o que é ser o artista e no que é não ser nada. Às vezes eu penso que eu sou, mas às vezes eu acho que eu nem sou. E isso é legal, porque quando você pega o instinto da vida, nós somos todos animal. E o animal ele não pensa, o animal ele não age, mas o animal ele só vivencia e vive o que é a verdade. E assim somos nós, assim somos eu, assim somos é você, assim é todo mundo que está aqui nessa TV. O que eu posso falar é que eu não posso cantar, porque se hoje eu cantar, o mundo inteiro vai gritar, porque ser artista é muito mais do que ser quem eu sou. Ser artista é entender o cosmo e o nosso Senhor. Ser arte é saber unificar aquilo que tem dentro de mim, não para te agradar. Ser artista é ser o que é, sem ligar para o que não se quer. Arte é eu pegar esse copo e eu poder entender que ele é um copo, eu posso beber água, mas se eu não quiser ele como um copo, eu posso transformar ele no que eu quiser. Dentro desse limiar, desse caminhar pela vida, nós vivenciamos e nós nos moldamos a ambiente, a lugares, mas o que eu sou? O que você é? Como eu posso falar de arte se às vezes eu não sei quem eu sou? Porque você é um fragmento de uma história contada. Nós somos um fragmento de uma história, de uma percepção. E quando você começa a compreender isso, você começa a olhar e entender o que a astrologia ela nos fala. Nós temos 12 habilidades pela astrologia e cada habilidade é uma consciência, mas essa consciência ela não é fora, essa é uma consciência interna, é uma consciência de personagens, de papéis que eu posso desenvolver sem me aprisionar em um único papel, sem me aprisionar no Matusalém terapeuta, no Matusalém teólogo, no Matusalém filho, no Matusalém amigo, no Matusalém professor, mas saber e compreender qual momento e aonde expressar esses papéis. Porque quando você se rotula e se molda a um único vaso, a única coisa, você deixa de vivenciar. Porque isso aqui é um vaso? Mas se eu quiser tirar esse vaso daqui de dentro e fazer um chapéu, eu posso. Isso é moldar, porque eu não estou condicionado. Então, quando se fala de arte, eu penso na arte como a minha mente. Aquela mente agitada, aquela mente que fala, que conecta, que se compreende. A vida é essa arte que a natureza ela nos mostra o tempo todo. Quando eu vim aqui em dezembro, essas árvores elas estavam todas mortas, sem flores, sem verde. E hoje elas estão verdes, mais uma vez florescendo, mais uma vez ficando bonita. E o que isso me explica, me ensina, me transforma e faz com que eu observe que a natureza ela é um ciclo que acontece a cada momento, e a cada momento a natureza ela acontece. A mente, ela desmente muitas vezes realidades que nós acreditamos ser verdade, mas quando na realidade eram apenas crenças materializadas naquilo que se quer dizer da realidade. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu não saí porque eu estava pronto, eu saí porque eu tinha a convicção de que eles tinham me treinado e me desenvolvido para que eu pudesse conviver de fato com as pessoas. Hoje em dia, na nossa sociedade, as crianças, principalmente da cidade, já são condicionadas e treinadas a ter medo, a duvidar e a não confiar em pessoas. Na minha infância foi totalmente o contrário, eu fui criado em sítio
Em sítio você convive, você confia naquelas pessoas próximas. Então, quando eu saí da casa dos meus pais e eu fui para a vida, eu fui sabendo o que era conviver, porque meus pais sempre me ensinaram que tudo que existe faz parte do Criador e não há nada errado. Há os valores que nunca devem ser moldado, quebrado, os valores que não ferem a mim e nenhum outro. Então, ao sair da casa dos meus pais, eu pude ter essa vivência, essa experiência do que é de fato ser uma pessoa num universo onde existe 8 bilhões de pessoas, que cada uma está desenvolvendo um papel único, divino e criador. Só que aí as coisas vai se complicando um pouco, porque dentro desse caminhar artístico, porque a vida ela é uma arte, e o teatro acontece aqui o tempo todo. Eu estou aqui, mas isso é um teatro. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou sentado aqui? Por que eu estou falando isso aqui? O que acontece? Que o barato dessa vida é você conviver, porque viver, todo mundo vive. Todo mundo está vivendo a sua vida, eu estou vivendo a minha vida, você está vivendo a sua vida, ele está vivendo a vida dele, ela está vivendo a vida dela, e cada um está vivendo o seu mundo particular, o seu universo íntimo, sagrado, profano. Mas quando você entende a conviver, a vida fica gostosa. Porque você entende que cada um está desempenhando um papel nesse universo lindo, maravilhoso, e que cada pessoa é digna de ser o que ela quer ser, e compreende que todo o tempo tudo é você, porque ele é a caixinha da gaveta que eu não quis ser. Eu acho que dizer eu tô pronto para a morte é algo muito forte. Mas eu compreendo que sim, porque a morte, o que é a morte? A morte ela acontece todos os dias. Nós morremos quando nós deixamos de viver algo que nós queremos, nós morremos quando nós permanecemos em uma relação que não serve mais para nós morremos quando nós continuamos no emprego que não me traz mais tesão de estar ali. Então, quando eu compreendi o que é a morte, que a morte ela acontece todos os dias, e muitas vezes a gente fica apegado, o que eu vou deixar, qual o meu legado, o que eu vou deixar para as pessoas não esquecerem de mim. Eu não tenho que deixar nada. Eu tenho que... Isso é uma coisa muito egoísta, né? Eu vou deixar algo, eu vou fazer algo para me ser lembrado. Eu não quero ser lembrado, eu quero ser vivenciado. E só é vivenciado quem vivencia a arte. O que é a arte? É a natureza. Porque quando você aprende com o que essa mãe terra, o que esse Deus mar, o que essa mãe água, o que esse pai céu, ele nos ensina, nós vivemos muito bem. Nós entendemos que a morte ela é um ciclo que acontece, que as flores elas nascem, ficam bonitas, depois elas morrem, porque faz parte. Então, morrer não é algo físico, mas algo que se mata aqui dentro, mata-se um passado, porque as pessoas hoje se aprisionam muito na morte daquilo que já passou. Quando nós olhamos para câncer, câncer não é apego, câncer é nostalgia de você olhar para aquilo que passou e falar como foi bonito, como foi belo, não sofrer pelo acontecimento, mas falar, olha que legal, mas vamos viver o agora, vamos viver o futuro. Então, vivenciar é saber que cada pessoa que passou pelo meu caminho teve o Matusalém inteiro. Não Matusalém professor, não Matusalém amigo, não Matusalém colega, mas a totalidade. Por isso a arte ela é muito bonita, e nós, como
escolhedores da nossa jornada com o livre-arbítrio, nós acabamos nos perdendo nessa imensidão do que é ser um ser, porque a minhoca já nasce sabendo para que ela veio, a onça sabe por que ela está aqui, a árvore sabe qual a sua função, mas nós vamos nos enturmando, nos inteirando de várias percepções, de várias histórias, e nós saímos. E muitas das vezes a gente fala, mas essa é a minha história? Isso é o que eu quero viver? Então, quando eu entendi o que é arte, eu entendi que a arte, a maior arte, é você ser um artista. E ser um artista de si, que hoje eu posso acordar um anjo, amanhã eu posso acordar um demônio, depois eu posso acordar uma lady. Eu posso ser quem eu quiser ser, sem perder a minha essência, porque é muito bonito o se transformar, porque isso aqui era um jarro. A essência continua de um jarro, mas agora ele não é mais um jarro. Agora ele é uma bolsa. Olha que lindo, coloca aqui e vou embora. Porque isso é se transformar, tudo se transforma, tudo se cria. Quando eu entendo isso, eu não vivo mais na individualidade, mas eu integro em mim mesmo todas as partes de quem eu sou. Então eu não preciso não falar, eu posso falar. Eu não preciso não cantar, eu posso cantar. Eu não preciso dançar, eu posso dançar. Eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer e amando, acima de tudo, tudo à minha volta. Porque eu compreendo que tudo tem um porquê existe. Eu acredito que o ser artista ele vai muito além do eu e você. Ser artista ele é a conexão de você entender que você faz parte disso tudo, isso tudo faz parte de você. Então quando eu venho aqui e eu não falo, com licença, que bonita que você é. Quantas histórias ela tem? E eu posso aprender com ela, se eu paro para observar. E isso mostra o quanto a vida ela é um rio que flui a todo instante. E como um rio que flui, tudo sempre tem o seu tempo, tudo vai passar. E se tudo vai passar, eu vou passar. As minhas personalidades vão passar. O meu dia vai passar, os meus pensamentos vão passar, as minhas crenças vão passar. E não é porque elas vão passar que eu vou deixar de ser eu. Não, pelo contrário, eu vou ser mais eu. Porque eu vou me conectar com a parte que já passou. E a parte que já passou, ela continua sendo eu, porque a parte que passou, ela continua sendo eu, porque eu continuo a existir. Assim como esse rio que flui a todo instante. Então, quando eu entendo toda essa complexidade, eu compreendo que a arte ela nos ensina a moldar. Então, quando eu falo que eu sou lindo, é porque eu sou lindo. Eu sou um artista, você é um artista e nós somos um artista. Eu sou o que eu sou, não dependo de você. Se você não quer, eu não posso te ver. Eu sou o que eu sou, acha o que houver. Eu sou o Matusalém, mas em forma de mulher. Eu não sou nem rico nem magro, eu não sou nem pobre nem gay. Eu sou um artista e comigo eu sou um rei. A arte em si não se trata apenas de observar, mas principalmente de integrar tudo no todo.